bacana quando a gente pode conhecer mais a respeito, como é que eu vou dizer, essa forma de um cuidado, talvez complementar, mas algo que traga também uma parte nossa que a gente busca todos os dias e que com a vida corrida que a gente leva, a gente não encontra. E eu fico sempre feliz quando ela vem, ela que é terapeuta naturopata, que é a Estela Kiel, bem-vinda. Obrigada. E eu já brinco com você que é o dia que eu vou ficar mais tranquila, né? Já vou dando aquela baixada e tal, porque eu sou muito agitada. E a busca por essa tranquilidade é algo muito importante pra gente, né? Verdade. E isso vai ao encontro do nosso tema, que é pânico, que hoje, quando a gente fala de depressão, síndrome do pânico, ansiedade, as coisas estão diretamente ligadas, né? Sim, diretamente ligadas. E a aromaterapia pode ajudar? Ajuda. A aromaterapia ela vai ajudar muito, porque você pode carregar ela com você Legal. e você pode usar ela diariamente para complementar. Para quem já está fazendo um tratamento com um médico, com acompanhamento de medicamento, ela vem para potencializar o efeito. Puxa, que delícia. E aí, claro, num ambiente que você tá, seja no seu ambiente de trabalho, ou em casa, no quarto. Às vezes você está na rua, você precisa, tem maneiras de você carregar a aromaterapia com você para sempre ter ali o seu socorro imediato. Socorro. Entendi. Então a gente vai começar a falar de alguns, aí a gente já tem algumas coisas de ilustração e sempre quando a Estela vem, ela conta algumas histórias também, o porquê de cada propriedade, né, está diretamente ligado a tudo isso. Então a gente vai descobrir de todas elas, porque o aroma aqui também está maravilhoso. Vamos ver qual é a primeira na tela. A gente vai falar então do pânico, os principais sintomas, citei há pouco. Então, angústia, falta de ar, dores no peito, sensação de perigo iminente, dormência, sensação de perder o controle. Aí a gente não falou especificamente da depressão, que vem também com outras... Elas ficam meio que... próximas, né? Próximas, meio que casadas, vamos dizer assim, que são pecinhas do mesmo quebra-cabeça. Tá. O que eu acho muito importante a gente colocar nesse momento é porque, assim, às vezes as pessoas olham o sintoma, elas falam, nossa, eu tenho falta de ar, será que eu tô com pânico? Não. Calma. A falta de ar, ela acaba fazendo parte de uma série de quadros. Vamos falar, por exemplo, da ansiedade. A ansiedade, ela vai apresentar esses mesmos sintomas, só que vai ser numa proporção menor e ela vai durar um dia inteiro, por exemplo. A pessoa que tem o ataque de pânico, ela vai ter esses sintomas, só que vai ser uma coisa repentina. Aquilo vem, a pessoa está na rua, às vezes no ponto do ônibus, aquilo vem e ela nem sabe de onde veio. E acaba sendo até mais frequente. Se a pessoa chegar a desenvolver o transtorno, a síndrome do pânico, sim. E aí é onde começa a afetar a vida social da pessoa, porque ela fica com medo de sair de casa, né? Você nunca sabe, você vai dirigir, aquilo pode te atacar a hora que você está dirigindo, então aquilo começa a virar um problema maior do que só aquela sensação do medo, que já é horrível. Já é horrível. Porque a sensação do medo dá a impressão, ela é tão grande que a pessoa acha que ela vai morrer. Né? É difícil então, aí a aromaterapia, ela vem para dar esse socorro nesse momento dos sintomas e até para prevenir que isso aconteça com tanta frequência. Entendi. Vamos então para algumas causas e aí a gente vai falar dos elementos que você trouxe hoje. Então, causas na tela. Estresse, traumas, mudanças bruscas, perdas muitas vezes e às vezes até uma parte hormonal também em desequilíbrio, né? Dizem até que tem um efeito genético, mas ainda não se conseguiu provar nada. O que eu vejo muito é que o pânico, ele ataca, ele acaba vindo para a vida da pessoa quando ela tem a sensação de que ela olha para o futuro e ela não vê uma luz de esperança positiva naquele futuro. Então, ela desenvolve isso porque ela olha para a vida e ela fala, minha vida está destruída, mas ela tá no fundo do poço. Tô no fundo do poço. E ela fica com medo. Às vezes pode ter sido um acidente que ela passou, pessoa que teve, por exemplo, enchente, terremoto, associa isso, passou um avião, fez um tremor, aquilo pode ser um gatilho para o pânico. Então são diversas causas. É importante a pessoa ter um acompanhamento de um terapeuta, de um psicólogo ou de um psiquiatra, para poder descobrir o que foi que gerou. O que dá o start na situação.
Porque né? senão ela sempre vai ficar fazendo um tratamento e não consegue resolver a causa. E ela precisa tratar a causa daquilo. E até para encontrar qual desses elementos é o melhor também é importante. Exatamente. Eu já contei aqui, e isso eu acho que é uma história interessante, assim, triste, né? Mas interessante nesse ponto. Para as pessoas que estão próximas a essas pessoas, eu já relatei aqui uma vez, eu já tive uma situação com uma grande amiga mesmo, de estarmos sentadas, a gente estava numa viagem para Nova York há muitos anos, foi a primeira vez que eu tinha ido viajar, não era casada, nada disso, e a gente estava num momento muito feliz, muito alegre, muito, sabe, muito sublime, muito gostoso. A gente estava sentada na escadaria ali da St. Patrick's e tal, e do nada ela teve um desespero, assim, que eu fiquei, olha, até arrepio, porque assim, você não sabe o que fazer quando você está com uma pessoa, como lidar com essa situação. Então, isso estou contando para as pessoas se identificarem. Ela desesperadamente precisava correr dali, ela falava, preciso sair daqui que eu vou morrer. Aí ela olhava para o céu e tal, ela achava que o negócio ia fechar e que ela ia morrer. Sim. E isso aconteceu em 3 episódios na mesma viagem. Do nada, durante o dia, um dia dentro do táxi à noite, a gente teve que parar e ela teve que descer. Sim. Então, assim, situações diferentes. Então, assim, eu ia te perguntar exatamente nesse sentido. No momento que a pessoa tem um diagnóstico e já sabe que ela tem o problema, ela pode carregar, como você falou, uma desses artifícios que darão uma terapia. Pode. E quem está ao lado, é importante a gente ter também uma informação de como agir nessas situações. Sim, com certeza. Porque nesse momento, o que a pessoa precisa sentir é a sensação de segurança. Então, quem está do lado precisa, normalmente, ter a empatia de entender que realmente aquele medo é real, ele existe, que tem gente que ainda acredita que é frescura. Não, imagina, você não está vendo que não está acontecendo nada. Não, para a pessoa é muito real aquilo. Então, é importante ter essa postura de acolher o medo do outro. Então, se a pessoa precisa sair, tira ela dali. Porque às vezes essa questão do céu aberto é realmente prejudicial. Né? E essa parte de terapia também faz parte do trabalho todo, faz né? parte do trabalho da conversa, todo. tudo Sim. isso. Entendi. Que a aromaterapia ela caminha com um pouco da palavra também, né? Dessa parte da sua terapia, da terapia do profissional. Sim, com certeza. Vamos para a próxima, então, que agora a gente vai descobrir quais elementos podem nos ajudar dependendo de uma dessas causas. Então, sinergia emergencial é um spray à base de água e álcool com óleos essenciais. Legal, hein? Porque o que eu pensei? Eu já trouxe vários óleos essenciais. Aqui, né? E da primeira vez que eu vim, eu lembro que eu expliquei a diferença entre o uso do óleo essencial individual e da combinação entre eles, que é o que forma a sinergia. Eu falei, então eu já vou levar uma sinergia, que todo mundo já está acostumado. Legal. Então, a sinergia emergencial, ela vai combinar esses 3 óleos essenciais aqui. Tá. Então vamos falar o nome de algum aqui, ó. Sândalo. Este aqui é... a bergamota. E aquele é a lavanda. A lavanda. Ai, que linda. Isso. Nossa. Então, se a gente for falar individualmente de cada um dos óleos essenciais, a gente pode começar, por exemplo, com o de sândalo. O sândalo, eu gosto muito dele, ele é um óleo muito bonito, porque assim, ele só pode ser extraído da madeira de uma árvore que é mais velha do que 30 anos de idade. E ele não é extraído da casca, ele é extraído do miolo do tronco. Então, a gente diz que ele é um óleo essencial que é extraído do coração da árvore. Se a gente for passar essa característica da extração do óleo para a propriedade que ele tem química, ele vai justamente trabalhar essa questão do nosso chakra cardíaco, dessa parte do peito, porque quando a pessoa ela tem esse ataque de medo, ela não consegue respirar porque bloqueia. E o óleo de sândalo, ele vai vir justamente para trazer o alívio nessa região. A gente tem, inclusive, eu acho que algumas definições, né? Vamos colocar, enquanto você vai contando para a gente. E além dele trabalhar com essa parte do chakra cardíaco, ele também trabalha com a parte da comunicação. Então, se a pessoa estiver com dificuldade de expor o que ela sente, ele vai trazer essa força de trazer o que está preso ali no seu coração para fora. Olha lá. Então, olha, ele é antitumoral,
imunoestimulante, antiviral e também antibactericida, além dessas características que você comentou também, ligadas a essa sensação de falta de ar. Ótimo. Vamos ver. Qual que está na ordem aí, então? Vamos ver qual é o próximo. Eu vou seguir a ordem que a gente tem, que é a lavanda. Ai, que linda. Gente, como isso aqui é tudo de bom. Nossa. A lavanda, ela é muito famosa já, né? A lavanda é linda, né? É linda. Nossa, ela é linda. Assim que você vê a lavanda é pirante. Delícia. E a lavanda, ela vem em combinação com o sândalo e com a bergamota, porque ela tem a capacidade, isso já foi provado em estudo científico, até um que eu encontrei, foi da Universidade de Miami, que a lavanda, ela consegue baixar a frequência das suas ondas cerebrais. Então, a pessoa está naquele estado muito ansioso, a onda cerebral dela está fazendo muitas sinapses. A lavanda, ela vem e abaixa essa frequência. Então, ela vai diminuir a produção de adrenalina e de cortisol. Então, isso ajuda também ela a se acalmar. Puxa, que maravilha. Então, para outras situações também, a lavanda... Sempre. A lavanda é amiga, né? É aquela amiga do coração. Muito legal. E, ó, na tela, então, a gente colocou ansiolítica, equilibradora, antibactericida também e antidepressiva. O aroma é maravilhoso. Sim. Aí a gente vai unir então mais um elemento para a gente ter então uma sinergia, que é a bergamota. A bergamota. A bergamota a gente já conversou. É verdade. Ela já veio uma vez. E a bergamota, ela veio porque ela tem uma característica psicológica muito interessante para esse quadro, que é desfazer os medos profundos que a pessoa tem. Então, a bergamota, em combinação com o sândalo e com a lavanda, tem uma outra característica dentro da aromaterapia que a gente fala que são as notas dos óleos essenciais. O que é a nota? A nota é a velocidade com que aquele óleo age no seu organismo, com que ele entra no seu organismo. Então, aqui a gente tem uma nota baixa, que ela vai entrar muito rápido. Ali a gente tem, desculpa, ao contrário, uma nota alta, ali é uma nota média e ali é uma nota baixa. Então ele vai entrar rápido, médio e lentamente no seu organismo. Então você vai ter uma ação progressiva. Olha que legal. E para sinergia, então, quando a gente une os elementos, tem que pensar nisso também. É interessante, mas não é obrigatório. Não é. E como a gente colocaria isso, então, numa sinergia? Como que a gente pode usar? Eu preparei... Deixa eu pegar... é aquela ali. Isso, é a canetinha. Essa daí, ela é fácil para você carregar na bolsa, no bolso. Então, aqui ela tem mais ou menos uns 20 ml. Você coloca álcool, pode ser álcool comum ou álcool de cereais, água. E aqui ela tem 9 gotas de sândalo, 4 gotas de lavanda e 2 de bergamota. E aí, para você usar, você solta. Eu gosto muito de usar assim, ó. Você espirra na mão. Ai, que legal. Você passa. E aí, uma mão você coloca na nuca, aqui atrás, e a outra você inala. Então, se você estiver sentindo os sintomas do pânico e você estiver com medo, por exemplo, você pode inalar e se falar: eu estou em segurança. Ou tentar trazer uma frase para você que te traga a tranquilidade que você precisa naquele momento, mas é sempre nessa posição. Ai, que bacana! E aí pode sempre carregar com a pessoa, porque ela é momento de emergência mesmo. E a mão na nuca tem algum... É só para ela ficar próximo aqui, né? Porque essa área, ela tem uma absorção rápida, porque a pele é fininha, não tem tanta interferência de tecido adiposo, e você já, né? Entendi. Então, aqui ela vai para uma ação mais rápida dentro do seu sistema nervoso central. E super legal, Estela, super. Tá aí, ó, gente. Então, hoje a gente tem essa possibilidade. Ou a possibilidade de colocar ali também em casa e deixar... Você pode usar os dois em paralelo. Aquele ali, se a pessoa quiser, ela pode usar umas 3 vezes por dia. E esse daqui, ele entra como uma opção para a pessoa fazer em casa. Em casa, que é a sinergia diária. Isso, ela é diária. Esse daqui você pode fazer uma vez por dia. A função dessa sinergia é fortalecer o rim e as suprarrenais. Porque esse fortalecimento... também ajuda com que a pessoa não caia na tendência de se deixar levar pelo medo. E esses são os órgãos responsáveis. Exatamente. Então, dentro desse seu trabalho também entra esse lance da
terapia oriental, chinesa, tudo isso? Entra. Ai, gente, essa mulher é demais, é muito boa. Não, porque você unindo tudo, então não é só aromaterapia. Você está ali unindo também informações. A gente já abordou esse tema, acho que algumas vezes, que os órgãos, tem órgãos que eles são, eles estão diretamente ligados a alguns sentimentos, né? Algumas emoções. Então, além de tudo, não é só que a gente está trabalhando uma parte, que é a parte da ansiedade daquele momento para diminuir isso. Você faz um controle da parte dos órgãos que já Física estão, enfim, também. É uma medicina oriental que eu acredito, eu acho genial. Sim. Puxa vida, então a aromaterapia está ligada a isso também. Legal. Também. Então vamos falar dessa sinergia diária. A gente tem aqui alguns desses componentes para você colocar ali e ter também isso em casa ou no trabalho, né? De repente, quem tem consultório, enfim, uma sala que seja, né, que dê. Sim. Na sinergia diária, a gente vai usar um difusor à base de água e dos óleos essenciais. O primeiro que você escolheu, olha lá, vamos ver. É o limão. Ai, que delícia. O limão tá aqui. Ele... Não, quer contar um pouquinho dele? Pode já dizer o porquê. Então, o limão, ele foi escolhido, ele é a nota rápida, vamos dizer assim, a nota alta dessa sinergia, então ele é o que vai entrar primeiro no organismo. E ele vem como um desintoxicante. Então, quando a pessoa fica muito nervosa, ela produz esse excesso de adrenalina, excesso de cortisol e o organismo dela fica sobrecarregado. O limão, ele vem para fazer uma faxina, vamos dizer assim, porque ele vai acelerar a sua circulação linfática e isso vai fazer com que seu organismo se desfaça dessa química natural mais negativa para o seu corpo, porque está em excesso mais rapidamente. E o aroma dele, ele é revigorante. Então, a hora que você sente o cheiro do limão, ele te traz aquele senso de ânimo de volta. Então, a pessoa... Porque quando a pessoa tem o ataque de pânico, a hora que acaba, além de tudo que aconteceu, normalmente ela acaba carregando um sentimento de vergonha. Sim. Ela fica com culpa, ela fica se sentindo chateada. E isso daqui vai ajudar com que a pessoa lide com essa situação pós-ataque. Revigora, assim, dá um up. Isso. Ótimo, muito bom. Vamos ver o... eu não li para vocês. Deixa eu... então, antisséptico, estimulante linfático, imunoestimulante e relaxante também. Nosso limão, maravilhoso. O próximo, então, que faz parte dessa sinergia diária é cedro. Acho que já apareceu aqui também, já veio aqui também. Eu até comentei sobre a floresta de cedros, né? Que são as árvores muito altas. Aqui tá um pouquinho durinho, não tem problema. Eu ia sentir de novo, porque esse aqui é muito bom. A gente abre ele depois. Eu acho que aqui ele tá meio... O óleo cai, sabe? Do lado. E ele acaba ficando grudadinho. Aqui, que legal que é. O cedro, eu trouxe ele novamente justamente por essa capacidade que ele tem de estabilizar o nosso sistema emocional. Então, a pessoa, quando ela sai do equilíbrio, ela precisa de alguma coisa para voltar para aquele centro dela. E o óleo de cedro, como ele ativa a nossa glândula pineal, e ele ajuda na produção de melatonina, ele vai fazer com que a pessoa saia daquele processo de aceleração e volte para um estado de calma. Que máximo! Então tá ligado também à produção de melatonina? Isso. Esse daqui, para quem tem problema para dormir. Para dormir, então, já pensei nisso, é maravilhoso. É maravilhoso. Você pode usar no seu difusor antes de dormir, ele vai te ajudar a ter um sono mais tranquilo. Sim. Olha que legal, gente, como a gente vai descobrindo, quanta coisa, tá vendo? Isso é um universo à parte, né, de tudo que a gente... Eu gosto bastante. Trata e tá acostumado no dia a dia, né? Eu fico, assim, feliz com essas informações. E aí, olha, então, até para passar para vocês, ele é antibactericida, antidepressivo, calmante e equilibrador. Esse é o cedro, então para quem quer, né, tá com dificuldade para dormir também pode ser uma chance, né, uma melhora. O próximo, então, para a gente fechar essa sinergia, vetiver. É assim? Um vetiver. Vetiver. O vetiver, ele é primo irmão do capim-cidreira. Sabe, da família das gramas? Sim! Só que tem uma diferença. O vetiver, a gente não usa a parte verde, a gente usa a raiz. E tem uma curiosidade muito interessante quanto a essa raiz, porque é bem forte. Ele é bem forte. Essa raiz, ela chega a ter 2,5 metros, 3 metros de profundidade. Então, ela é muito profunda.
qual é a propriedade que isso traz para a gente? De aterramento. Então, a pessoa que está com crise de ansiedade, ataque de pânico, ela está com muita energia aqui. Então, a gente diz que ela está com muito ar, né? Está com excesso de ar. E ele é um óleo que vai trazer o elemento terra. Então, ele tira esse excesso de energia da cabeça e traz para o restante do corpo, para a pessoa conseguir fazer... Pé no chão. Pé no chão. Entendi. Porque o que acontece? O ataque de pânico, se a gente for parar para pensar, a pessoa ela entrou num enredo de acreditar em coisas que não são reais. E esse óleo, ele faz com que a gente enxergue a realidade do que está acontecendo aqui, ao invés de entrar nessa carroça desgovernada, né? Entendi. Que às vezes a nossa mente entra. Isso, e tudo tem relação com essa história que você conta de como é, como a gente encontra na natureza. Sim. E tem perguntinha do público, olha lá, aproveitem, @VocêBonitaTV, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Márcia, um beijo. A aromaterapia pode ajudar na produção dos hormônios? Então, assim, até quando a gente escolheu o assunto, é uma coisa super delicada, porque a gente sabe que tem uma parte médica de diagnóstico, que é uma coisa. Agora, este trabalho terapêutico é algo muito sério, mas que você disse logo no início, eu achei muito bacana, ele não... pode substituir um tratamento, mas ele dá as mãos. Ele dá a mão. Eles se integram, é por isso que hoje em dia as terapias naturais, elas são chamadas de medicina integrativa, porque você casa a terapia natural com a medicina contemporânea e o resultado é ótimo. Então daria certo, sim, numa melhora hormonal, uma aromaterapia para isso. Aí no caso de produzir o hormônio, não. Mas a aromaterapia, ela entra para ajudar o organismo a equilibrar esses hormônios que estão... meio bagunçado, enfim, que não tá legal para aquela faixa etária. Isso. Ai, que interessante. Então, gente, muito legal. Tem mais uma também ligada a essa parte aí hormonal, olha lá. E essa tem certeza que a resposta é positiva. Quer ver, da Sueli? Um beijo pra você. A aromaterapia pode ajudar nos desagradáveis sintomas da menopausa? Muito! Bastante. Muito. É que hoje a gente não trouxe aqui, com exceção da lavanda, não tem nenhum outro óleo que vai atuar diretamente nessa parte feminina. Mas a gente pode usar, por exemplo, um óleo de gerânio, um óleo de sálvia. Tem uma série de opções que a gente pode usar, que aí vai depender muito do caso da pessoa, do que ela tem necessidade, para a gente poder indicar. E aí, de qualquer forma, você já trouxe algumas opções. Hoje você trouxe a da caneta, que eu achei bem bacana. Isso. Numa questão assim, se fosse para uma outra terapia, que não fosse o pânico, quantas vezes por dia a pessoa pode fazer isso? Quantas ela quiser? Quantas ela... Não tem restrição. Não tem restrição. Não tem restrição. Eu sempre indico o uso dessa pequenininha, da canetinha, para quem tem problema de depressão, problema de ansiedade, porque a pessoa nunca sabe quando que ela vai ter aquela oscilação durante o dia. Mas se são outros casos que a pessoa tem um tratamento mais rotineiro, dá para fazer, por exemplo, em casa, com um difusor, dá para fazer com massagem. Puxa. Dá para fazer com reflexologia. Aquela do ambiente do spray também. Do spray também, que você já ensinou. Sim, também. Coisa boa. Olha lá, tem mais uma perguntinha. Quem escreveu pra gente? Obrigada, Vanessa. Um beijo. Qual aroma seria mais indicado para as pessoas ansiosas? Um clássico esse, quase, né? Clássico. Quem não tem ansiedade neste mundo que nós estamos vivendo? Você vê esse negócio. Agora, até falei no início do programa, a gente está numa semana e quinta-feira, assim, num final de semana, que tá, gente, nós estamos com um problemão. Sim, é verdade. Do que está acontecendo. A gente sai um pouquinho das coisas aqui, eu falei no início do programa, deixa para pensar nos problemas depois do Você Bonita, né? Vamos falar agora de coisa que nos ajuda a melhorar a ansiedade, mas é uma questão importante. Então, eu acho que esse da ansiedade para todos. Estamos falando aqui da sociedade, da população. Todo mundo tem essa necessidade de se acalmar, né? Sim. Desses que eu trouxe hoje, todos. Então, Vanessa, qualquer um desses daqui pode ajudar. Vai ajudar. O que é mais prático, que as pessoas têm tendência a gostar mais, é a lavanda. Então, é uma opção, você vai encontrar mais fácil, né, para comprar, para vender. Então, pode ser esse como primeira indicação. Até a sinergia ajudaria também, bastante sim, também. Com certeza.
Gente, que aula, né? Eu adoro esse seu trabalho, parabéns. Obrigada. Essas histórias são enriquecedoras, é muito gostoso aprender a respeito disso, porque é muito estudo por trás. Gente, vocês imaginam a história de cada um desses princípios ativos, como eles chegam pra gente nessa forma de óleo, preservando tudo isso que você está contando. Então, é mágico. É demais. Parabéns, seu trabalho é muito legal. E eu vou deixar aqui o seu e-mail, que é o naturalmosaico@gmail.com, para quem quiser mandar mensagem, naturalmosaico@gmail.com. E lá no Instagram você acompanha também o trabalho da Estela Kiel, que é @mosaico.natural. @mosaico.natural. Você já fala diretamente com ela. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Obrigada.